Oi, boa tarde. A gente vai começar então agora com a nossa apresentação. Queria agradecer primeiro o convite da doutora Beatriz. É um prazer estar aqui. É, Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a menopausa. Fiquei bem feliz com o tema, acho que cada vez mais importante a gente falar sobre isso e orientar tanto os profissionais como as próprias pacientes dessa fase, né, fisiológica, mas que por tanto tempo foi silenciada. Então, acho que é importante a gente ter esse conhecimento para saber orientar nossas pacientes e a gente também saber agir diante das modificações que acontecem. Então, essa aula a gente não tem nenhum conflito de interesse. Você quer se apresentar já? Sim, eu sou Fábio Lajinha, acho que sou daqui do hospital há uns 40 anos, quase, e participo do ambulatório, participo aqui do hospital, e a gente vê que assim a parte da menopausa é uma coisa que quase ninguém fala. A mulher é muito silenciada nessa época da vida. Então a gente vai explicar o que que tem de, o que que ocorre e o que que o futuro que vem em relação à menopausa e por que que é importante esse período para as mulheres. Então, primeiro contextualizando aqui um pouquinho, mas só se quiser falar. Sim, então assim, a menopausa através da história. Então, no século XIX, né, pressupõe interessar um pouquinho. No século XIX, a- as mulheres eram descritas como histéricas quando elas estavam na época da menopausa, aquelas ondas de calor. A expectativa de vida delas era por volta de 45 a 50 anos, e poucas mulheres viviam até a menopausa. Então, era uma época assim que quase ninguém vivia esse período. Só para vocês terem ideia, a velha do conto do Machado de Assis, ela tinha 48 anos, a velha, e a mocinha tinha 19 anos. Então, só para a gente ter mais ou menos ideia do que era a menopausa naquela época. Talvez até muitas mulheres na época medieval foram para a fogueira por causa dessa época, Sintomas. desses sintomas. No século XX, o, começaram a descobrir os hormônios. 1930, a testosterona, 40, o estrogênio, e aí eles começaram a dar hormônio para as mulheres e as mulheres iam ficar femininas para sempre e prometer um rejuvenescimento para sempre das mulheres. Só que esse médico daqui, esse Robert Wilson, ele foi patrocinado pelo laboratório que produziu o hormônio estrogênio. E a ideia era um hormônio para todo mundo. Começou a ter uma onda de medicalizar toda mulher que estivesse na menopausa. E nos Estados Unidos, eles fizeram um estudo chamado WHI, que o resultado dele gerou pânico em toda a população. Esse WHI mostrou que quem usou o hormônio teve mais câncer de mama e que piorou problema de infarto, problemas cardiovasculares. E isso daí levou a todas as pacientes, todos os médicos suspenderem os hormônios, e o estrogênio ficou considerado como sendo uma droga oncogênica que causasse câncer. E agora, em 2004, a gente foi feita uma reabilitação do, do hormônio, foi visto que esse trabalho teve algum monte de erros, ele foi reavaliado e a gente viu que os hormônios, eles dão sendo bem usado, é uma coisa segura para os pacientes, e a menopausa entra na agenda pública, eh, ainda, mas ainda falta muito em relação à educação e às equipes de saúde para poder saber como que você vai tratar essas pacientes daí. Porque muitos médicos ainda ficaram com o viés do WHI e ainda têm medo de prescrever. Então, a educação agora é no contexto de paciente, mas no contexto médico também, para entender os riscos e benefícios, para a gente poder passar para as pacientes a informação e tomar essa decisão em conjunto. E também o médico, assim, o profissional que vai atender a paciente, se a paciente pede um hormônio e ele não tiver sabendo como fazer, ele faz uma cara, mas pode dar câncer, pode não sei o que, a paciente não vai usar. Então o médico precisa saber como fazer isso daí. E na epidemiologia da menopausa, a idade média das mulheres que vão entrar na menopausa é entre 40 e 50 anos. O início da transição é irregular por volta de 46 anos. E nós temos atualmente 17 milhões de mulheres nessa fase daqui. 75% delas têm sintomas. Um terço, mais de um terço da vida das mulheres, elas vão viver na menopausa.
Mas se você pegar algumas mulheres que estão chegando a 90 anos de idade, elas vão viver quase às vezes metade da vida delas na menopausa. E a projeção de preparar equipes da saúde é uma urgência que a gente tem que ter. Isso daqui é as mulheres acima de 50 anos no Brasil. Nós estamos agora em 2025, a gente vai estar mais ou menos aqui com 15% das mulheres nessa idade daqui. Então, é um impacto social, econômico muito grande. Bom, eu gosto bastante desse slide quando a gente está falando sobre menopausa. Eu mostro para as pacientes no consultório também, porque eu acho que primeiro a gente tem que entender o que é a menopausa de fato, né? Então, fala-se muito de menopausa e fala de climatério, o paciente não sabe o que que é menopausa, o que que é climatério, onde que a gente está, né? Então, a menopausa, de fato, ela é uma data. Então, ela é um diagnóstico retrospectivo. Portanto, né, se minha última menstruação foi 25/3 de 2025, agora, hoje, 25/3 de 2026, eu olho no retrovisor e falo: ah, então eu menopausei 25/3 de 2025. Então, são 12 meses sem sangrar. O climatério, ele corresponde a um período, não uma data. E o climatério, ele é dividido, né, pela menopausa, claro, em pré e pós-menopausa. Essa divisão, mais do que só propriamente para a gente saber a nomenclatura, ela funciona muito porque eu acho que é isso que a gente tem que colocar um pouco para as pacientes e para os profissionais de diversas áreas, né? A pré-menopausa, ela faz parte do período do climatério, ela antecede a menopausa, só que ela é a fase de fato, em que a paciente tem mais sintoma, porque os hormônios nessa fase, antes eles vinham todo com liberações pulsáteis, mensais, de acordo com o ciclo, e nessa fase a gente vê que a gente começa a ter uma pulsatilidade errática, e o cérebro não entende hormônio sendo liberado de maneira não linear. Então, isso acaba gerando essa constelação de sintomas que a paciente acaba tendo, e é aqui que a paciente se sente muito perdida, o profissional se sente muito perdido, porque ela pode ter desde fogacho, que aí é muito clássico, então chama mais atenção, mas essa paciente pode ter uma dor articular difusa. Então isso confunde muito a paciente, o profissional. Então acho importante a gente colocar os sintomas todos, porque tem gente que não sabe alguns, como a dor articular, muita paciente não sabe que pode existir. Então a gente pode ter fogachos e sudorese noturna, irregularidade menstrual, mastalgia cíclica, insônia, esse é carro-chefe também, né? Irritabilidade e labilidade emocional, ou seja, o humor vai oscilando ao longo do dia, estresse, choro, tudo muito misturado. Um ganho de peso, mas com uma redistribuição principalmente em abdômen, essa queixa é super comum. Essa névoa mental, mais para frente da aula, a gente vai abordar também, mas a névoa mental é uma coisa que vem sendo falada mais atualmente. Cefaleia e enxaqueca, queda de libido, palpitações, dores articulares e alterações de pele, cabelo e unhas. Então, é só para a gente saber que a gente tem, né? Então, para a gente fechar isso, menopausa é uma data, climatério é um período que corresponde, a menopausa está inclusa nele também. Eu gosto muito desse slide porque eu acho que é exatamente isso, né? A gente vê que na pré-menopausa tem uma linearidade, a perimenopausa, aquela mistura de sintomas, e a menopausa, propriamente, quando a paciente já está na menopausa, muitas das vezes é a fase menos sintomática dela. A perimenopausa é que realmente a gente tem muito sintoma. Importante por quê? Porque isso permeia todas as especialidades médicas, né? Pensar na perimenopausa é o primeiro passo para a gente reconhecer que ela existe. E muitas das vezes as pacientes recebem diagnósticos equivocados como depressão, fibromialgia, sem que seja investigada uma perimenopausa. Eu tive no consultório uma paciente que chegou com 38 anos, dobrando a dose de antidepressivo, nada resolvia, fiz anamnese, vi que ela tinha tido uma oforectomia aos 27 anos. Achei estranho tudo aquilo, claro, né? Fizemos o exame de sangue. Claro que o caso dela é bem precoce, 38, né? Um caso bem específico, cirúrgico. Mas tivemos que pensar. Ela estava super menopausada. Começamos a terapia de reposição hormonal. Essa paciente reduziu para 1/3 da dose do antidepressivo. Ou seja, se a gente não pensar, a gente não vai tratar essa paciente. Aqui, então, só do ponto de vista de fisiologia, né, o que que acontece, né, nos ovários propriamente? A menopausa ela é um evento ovariano, né, que a gente tem essa depressão folicular que vai levar à diminuição do estradiol e da progesterona, mas a repercussão disso é sistêmica, isso que é importante. A gente fica limitando muito a menopausa à parte ovariana, mas ela vai ter um impacto muito grande em sistema cardiovascular, metabólico, ósseo, cerebral, geniturinário e tegumentar. Com essa diminuição de estradiol e progesterona, a gente, né, começa a produzir mais andrógenos e por isso que a gente tem essa cascata de impactos sistêmicos. Isso é uma coisa que hoje em dia a gente está falando muito mais também. Achava-se que a menopausa era muito localizada, ovariana. Hoje em dia a gente tem esse conceito
de síndrome metabólica, de tudo isso relacionado à menopausa. É uma paciente que tem que ter um olhar diferenciado mesmo. Em relação ao diagnóstico, isso é uma coisa importante, né? Então, a menopausa é você não ter ciclos menstruais por 12 meses. Isso é uma coisa já muito definida, né? Então, o diagnóstico é primariamente clínico. A gente não precisa pedir exame de sangue para ver se uma paciente está na menopausa. Se a gente tiver, obviamente, sintomas clínicos. Então, uma menorreia associada a sintoma vasomotor, alteração urogenital e alteração de humor e sono. Por que que o laboratorial não pode ser usado como um grande para realmente fechar o diagnóstico, porque principalmente essa paciente que está na transição é muito sintomática, precisa de tratamento, se a gente depender desse exame, a gente não vai tratar ela. Porque, como eu disse, a gente viu, né, uma montanha-russa de hormônios. A gente pode fazer o exame no dia que o hormônio está normal, como a gente pode fazer o dia que o exame não está normal. Então, se a gente não pensar nisso e se a gente só depender de laboratorial, a gente vai deixar muita paciente sem qualidade de vida, tá? A classificação da menopausa, ela pode ser fisiológica, né, que é ali por volta que a gente comentou, pus 51 aqui, mas entre 48 e 50 anos aqui no Brasil, cirúrgica, né, induzida por procedimento de quimioterapia e radioterapia pélvica, e a gente pode ter um quadro que é insuficiência ovariana prematura antes dos 40 anos, tá? Eu deixei em vermelho e vou falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho importante pensar, até foi o caso que eu falei que eu tive no consultório, esse quadro ele acontece em menos de 1%, aproximadamente 1% das mulheres antes dos 40 anos, né? 80 a 90% dos casos não tem causa definida por que que acontece, mas essa paciente merece muita nossa atenção. Essa paciente já está privada de estrogênio com mais ou menos 40 anos. Então, ela vai ter uma repercussão, dado que a gente falou, né, lá na parte da fisiopatologia, que se você suprime o estrogênio, a paciente tem impacto em todos os órgãos, essa paciente vai ter um número de anos de impacto negativo sem estrogênio muito grande. Então, ela vai ter um maior risco cardiovascular, uma osteoporose super acelerada, um déficit cognitivo precoce. Isso é uma coisa que a gente sabe hoje em dia, né? Que essa parte cognitiva, paciente com menopausa precoce, então por volta ali de 40 anos, que não for tratada, ela vai ter um impacto potencialmente negativo nesse sentido. Então, esse tipo de paciente, a gente tem que começar a terapia hormonal imediatamente e ela deve ser mantida até o momento da menopausa natural que a paciente teria por volta de 50 a 51 anos. Lógico, dá para manter mais, aí a gente entraria com a dose não de insuficiência ovariana, a gente reduziria a dose e faria o segmento dessa paciente como uma paciente menopausada com aquela idade, com 50 anos, né? Os principais fatores de risco, né, para você ter essa menopausa precoce seriam, a gente tem fatores genéticos, autoimune e iatrogênicos. O tabagismo é um fator modificável, então acho que vale sempre a pena falar. Exposição a poluentes ambientais e endometriose. Então, o paciente que foi submetido a várias cirurgias que teve que abordar o ovário, a gente sabe que ela pode ter uma perda ovariana importante. Esse aqui. A- Quanto ao impacto cardiovascular, a falta de hormônio do estrogênio, ela é uma das principais alterações, porque o estrogênio é cardioprotetor. Ele melhora o colesterol bom aumenta, o ruim diminui e o perfil aterogênico na mulher da menopausa piora muito. E existe também uma disfunção endotelial. Os vasos têm receptores hormonais que melhoram com o estrogênio e começam a endurecer sem eles. A redistribuição da gordura, a gordura abdominal da mulher, ela é mais androgênica. Então, assim, a falta de estrogênio faz com que vá mais gordura no abdômen e perca aquela gordura na cintura e na região das mamas. Aumenta a resistência insulínica e tendência à síndrome metabólica, aumento da pressão arterial e maior risco de evento de infarto e de AVCs. Uma coisa importante é que para cada mulher que tem um câncer de mama, existe 8 mulheres que sofrem infarto. Então, assim, essa parte é a parte mais importante que às vezes a mulher tem medo de não usar hormônio por causa do câncer de mama e esquece do coração. É importante falar aquela parte de recomendação. Quando a paciente está nesse período climatérico, menopausa, se ela tem algum fator de risco, então calcular o risco cardiovascular dessa paciente, falar com o endócrino, falar com o cardio, gerir aí toda essa parte clínica de controle da paciente, porque faz sentido a gente rastrear ela e estratificar ela em risco, até porque a terapia hormonal vai ser baseada no risco que essa paciente tem também.
Bom, da parte óssea, a gente tem, né, um impacto super importante relacionado ao déficit estrogênico. A perda óssea acelera nos primeiros 5 anos de pós-menopausa. O estrogênio, ele inibe o osteoclasto, que é a célula aqui, né, de maneira muito básica de explicar, ele comeria o osso. Então, a gente tem uma desproporção, né? As células que comem o osso começam a funcionar mais do que a que produzem o osso, né? Então, a gente vai tendo remodelamento ósseo negativo. Existe, né, uma perda de 2 a 3% de massa óssea por ano nos primeiros 5 anos, e a gente vê que o risco de fratura de quadril dobra a cada década depois dos 50. Então, isso, obviamente, a gente vai ter que decidir se faz sentido ou não a paciente fazer. Não é para todo mundo a terapia hormonal, acho que isso é importante, a gente tem que individualizar, mas para a gente ver como o osso pode ser um grande guia aí de orientar ou não a paciente fazer num contexto que faça sentido, né? Do ponto de vista clínico, como é que a gente segue essa paciente? Eu acho interessante sempre ter uma densitometria óssea basal para você ver como a paciente começou e como a paciente está evoluindo. Perdas rápidas, acentuadas, a gente tem que endereçar isso, tá? Orientar em consulta na anamnese, eu sempre pergunto: consumo lácteo da paciente ou equivalência em cálcio, né? Ela precisa ter uma suplementação de cálcio, precisa ter uma suplementação de vitamina D. E, claro, exercício, né? O exercício a gente sempre tem que bater na tecla que é exercício com carga. Mulher não gosta muito desse perfil de exercício, mas é o mais importante. E, claro, o TH, como eu disse, a gente precisa sempre pensar. Então, uma paciente que já tem um pouco de sintoma vasomotor, uma piora de qualidade óssea ou um histórico familiar ósseo que chame atenção. Enfim, tudo isso tem que ser colocado na balança e pode ser bem positivo para ela. E quanto ao impacto neurológico, né, que é aquele fog mental, as mulheres relatam que elas não se sentem elas mesmas, principalmente no climatério, naquela fase de transição. E essa névoa mental é uma dificuldade de concentração, esquecimento, lentificação. Geralmente é transitória até uma adaptação dos hormônios. E a queixa mais subjetiva é essa daí. O cérebro da mulher, tem muito receptor hormonal e de uma hora para outra começa a diminuir, ele começa a se adaptar. Então é uma das outras fases, além da adolescência, da gravidez, existe aquela poda neuronal que a gente fala, que vai concentrando os neurônios para determinada fase da vida. Então, é uma fase de transição muito difícil para a mulher. Algumas vezes é a única queixa que a paciente chega para você, que ela não está se sentindo ela mesma, que ela está esquisita. Então, assim, e os impactos emocionais da menopausa na saúde emocional e mental, a depressão aumenta 35%, ansiedade, irritabilidade, insônia 60%, névoa mental 40%, labilidade emocional 30% e a perda de senso de identidade própria. Ahn, e existe uma janela de vulnerabilidade. A perimenopausa é um período de maior risco de depressão da mulher em toda a fase da vida dela. Assim como no pós-parto existe a depressão pós-parto, que é do momento difícil, na menopausa aumenta 2 vezes, dobra a parte de as depressões. E mesmo as mulheres sem história prévia de depressão. E o que é importante é o fator social também. A mulher está numa fase de vida que ela está envelhecendo, os filhos já saíram de casa, tem questões de carreira, questões de relacionamento, ela tem que trabalhar porque os filhos ainda dependem, às vezes netos dependem do trabalho delas. Tudo isso daqui, luto parental, os pais já morreram, elas começam a ser a matriarca de toda a família, ela que tem que tomar as decisões, e tudo converge para essa fase daqui. E é uma coisa interessante, assim, a gente vê isso daí nos elefantes, né? A elefanta, quando está velha, né? Ela que é a matriarca do grupo, ela que leva o grupo para onde que tem água, que ela acha que tem água, onde tem comida. Então, são coisas assim que a gente despreza isso daí no ser humano. Bom, acho que esse aqui também é um grande ponto em quem faz assistência clínica, né, de paciente consultório. Eu acho interessante esse dado, né? Mais 50% das mulheres têm alguma disfunção sexual, né? Que impacta a qualidade de vida, mas só 20% são questionadas pelo médico. Muitas das vezes as pacientes não têm
coragem, elas têm vergonha de abordar isso com o médico. Então, precisa ter uma pergunta ativa, precisa vir do médico isso, como você tá se sentindo, porque aí talvez ela vendo, não, talvez não naquela consulta, mas numa outra ela se sinta mais confortável para abordar. A questão da sexualidade, ela é sempre muito multifatorial, né? A gente pode, obviamente, destrinchar em causas físicas, psicossociais e clínicas. Vou falar um pouco delas aqui, mas a gente tem um contexto muito maior sempre permeando tudo isso. Causas físicas clássicas, né, por ter essa alteração de sexualidade, né, que são as queixas das pacientes. A síndrome geniturinária. Então, a gente tem muito receptor estrogênico vaginal, né? Então, a gente acaba evoluindo para um quadro de atrofia vaginal e uma redução da lubrificação. Isso faz com que o relacionamento fique muito desconfortável para a paciente, e quando você tem dor, obviamente, você não quer fazer a mesma coisa de novo. Então você entra naquele ciclo: tenho dor, não quero ter relação. E aquilo não vai sendo resolvido. Então, isso eu vejo assim que deve ser o principal fator, né? Aquela bola de neve mesmo. Também associado a isso, a gente tem uma disfunção de assoalho pélvico, né? Porque a gente também tem muito receptor estrogênico. Então, isso pode piorar o quadro. Em relação à causa psicossocial, a gente não pode ignorar, né, que a gente tem. Então, tem muitas mulheres que relacionam a menstruação a uma feminilidade, uma questão pessoal, uma coisa subjetiva, claro, né? Mas para algumas mulheres a menopausa traz essa sensação de fim de feminilidade, ela não se sente mais tão desejável, vamos dizer assim. Muitas vezes tem conflito de relacionamento associado, né? E pela faixa etária. Muitas vezes a gente vê que os parceiros também têm questões e isso acaba fazendo com que o quadro fique ainda mais exacerbado, porque ele pode ter uma disfunção erétil, então isso também acaba levando a um quadro maior. Então, da parte do ponto de vista clínico, né, a gente perguntar ativamente como que está a sua vida sexual, indicar para paciente em consulta, conversar, falar, olha, tem lubrificante, tem a base de água, tem a base de silicone, tem explicar tudo para elas. A gente tem hidratantes vaginais, que hoje, né, essas duas alternativas não teriam contraindicações em princípio. A gente tem estriol tópico, promestreno vaginal, né, que é uma molécula super eficaz e segura. É, e, obviamente, considerar psicoterapia e terapia em casal. A testosterona atualmente, ela é indicada, a única indicação formal dela ainda continua sendo o transtorno do desejo sexual hipoativo, né? Inclusive, testosterona é uma questão, a gente poderia entrar aqui nessa discussão, mas a testosterona vem sendo muito falada hoje em dia. Não tem indicação para dosar testosterona, acho que isso é a grande mensagem, tá? Não existe essa indicação, não tem um valor de corte que a gente vai tomar uma conduta. Né? O hormônio, a grande indicação de dosar testosterona seria se você tem uma suspeita clínica de hiperandrogenismo. Então, uma paciente com alteração de voz, pelificação, clitoromegalia, alguma coisa do tipo. Fora isso, ainda a gente não tem essa questão assim, em consultório para a gente falar, vamos dosar em todo mundo. Só vou deixar frisado que essa parte da síndrome geniturinária da menopausa, o hipoestrogenismo, ele ocorre de forma progressiva, ele não acontece de um dia para o outro. O paciente não fica com uma atrofia genital importante de um dia para o outro. A gente vai vendo um ressecamento, aí tem um pouco de desconforto, aí começa a ter um pouco de infecção urinária de repetição. Então, essa característica progressiva, a gente tem que atuar exatamente por ter essa característica, né? A gente tem que prevenir que a paciente entre em atrofia. Então, não é tratar quando a paciente já está sangrando para ter relação. A gente tem que atuar antes para que ela não entre tanto naquela bola de neve ali dela não querer se relacionar, quanto para ela também ter qualidade de vida, né? Porque, obviamente, você pode ter infecção urinária de repetição, incontinência, tudo isso. O tratamento de síndrome geniturinária, a gente pode ter a estrogenoterapia, né, tópica vaginal, os hidratantes, lubrificantes, fisioterapia, laser vaginal, tem vários tipos de energia hoje em dia que são super aceitos e tem um resultado super legal. Só deixando claro, então, como eu estava falando, né, o desejo sexual ele é multifatorial, então ele não depende só de hormônios. As pacientes, elas querem um pouco, e acho que outros profissionais talvez achem, então, só para deixar isso claro, não adianta você dosar porque não tem relação. A paciente está com estrogênio tanto, testosterona tanto, essa paciente não tem desejo. O desejo sexual ele é multifatorial, então a gente precisa, né, destrinchar com essa paciente a qualidade dos relacionamentos, saúde do parceiro, autoestima, estresse. Então, não adianta a gente só repor hormônio e falar para a paciente que aquilo vai melhorar, porque é sempre um manejo multidisciplinar nesse contexto. Então, Quanto ao impacto metabólico, pele e peso, então a mulher na menopausa ela chega a ganhar de 2 a 5 quilos nesse período. A redistribuição da gordura vai mais para a parte abdominal e visceral, que por causa dos receptores hormonais dessa parte do corpo. A prevalência de excesso de peso
é de 63% a 76% na mulher no climatério, é muito grande, e a gente tem visto que ele está aumentando bastante, e o risco de diabetes tipo 2 e síndrome metabólica também. E a gente tem perda de colágeno, a pele fica mais fina, os cabelos ficam mais finos e caem bastante, e alterações ungueais. Então, existe uma mudança grande em todo o metabolismo por causa da menopausa. Aqui seriam as indicações, que é um resumo, né? Então, quem que se beneficiaria de fazer terapia hormonal? As indicações clássicas de terapia hormonal. Bom, primeiramente, né? Quem vai fazer hormonal, a gente sempre tem que discutir. Depois do WHI, depois da gente voltar com segurança os estudos e a gente ter essa avaliação de segurança, a gente viu que existe um conceito que chama janela de oportunidade. Então, a paciente, o ideal seria começar a terapia hormonal naquela paciente na perimenopausa ou no início da menopausa. E até menor de 60 anos de idade e dentro dos 10 anos aí dos primeiros anos de menopausa. Então, esse conceito é uma coisa que a gente segue, né? Então, uma paciente que está menopausada há 13, 14 anos, essa paciente, a gente não vai pensar em entrar com terapia, né? Claro, tudo é discutível, mas ela não é a paciente padrão, por exemplo. As indicações clássicas que a gente tem, sintoma vasomotor, né? Então, aquele fogacho, suor noturno. A síndrome geniturinária da menopausa associada à terapia estrogênica local. A osteoporose associada a sintoma climatérico, né, é uma coisa que a gente discute bastante, então, mas ela entra aí como indicação clássica. E aquela paciente, como eu falei, que teve menopausa precoce, essa aí é indiscutível mesmo. Tem algumas indicações emergentes que a gente vem discutindo mais, né? Então, assim, em termos de prevenção cardiovascular, tanto isso como a melhora cognitiva, são coisas que a gente precisa relativizar, porque de fato tem esse benefício, mas é relacionado ao momento do início da terapia. Então, não é em qualquer momento, é principalmente pacientes na perimenopausa e início de menopausa precoce que teriam esse benefício. Até porque não é tratamento fazer terapia hormonal para a parte cognitiva, tudo isso. É um jeito da gente melhorar a evolução, mas você não vai tratar alguém que tem absolutamente nada fazendo isso, tá? A gente tem essa redução do risco de diabetes, na verdade, porque a gente tem como consequência uma melhora da sensibilidade à insulina. Então, se você pegar uma paciente com risco cardiovascular, metabólico aumentado, a gente tem que pensar isso como uma opção. Melhora né, então, a artralgia, que a gente pode pensar como alternativa, e quadros de humor também. Quando a gente não esperaria para iniciar, então, a paciente de menopausa precoce, né, insuficiência ovariana prematura, sintomas intensos comprometendo qualidade de vida, mulher menor de 60 anos sem contraindicação, o risco de não tratar, como ele estava falando, cardiovascular pode ser possivelmente muito maior, tá? Em relação a esse não aguardar o pedido da paciente, educar e oferecer, isso é importante. Nós somos formadores de opinião, então a gente tem que ter para a paciente, no consultório, assim, sentar com ela e falar: olha, seu risco de ter isso é isso, para ela tomar uma decisão baseada em dados reais. E ela decidir. Essa decisão de começar a terapia hormonal é do médico e da paciente, e ela tem que estar confortável com isso. Só que se a gente não oferecer, muitas das vezes ela já ouviu de alguém que não pode fazer, então. Eu acho que a gente está num momento agora, até porque tem um pouco de hiperinformação demais por mídia, por tudo, de corretamente, fontes adequadas, sentar com a paciente, ó, o risco é esse, o benefício é esse, e para decidir em conjunto, mas de uma maneira mais ativa mesmo. Então, educar tanto a parte médica quanto a parte dos pacientes, né? Em relação à duração da terapia hormonal, isso é uma coisa super individualizada. Tem paciente que usa 12, 16, assim, realmente a gente tem que avaliar ano a ano, não tem ainda uma idade pré-definida para fim. Bom, do mesmo jeito que a gente tem indicação, né? As contraindicações são bem importantes. Paciente com sangramento vaginal inexplicado. Essa paciente a gente não pode iniciar terapia hormonal sem a gente elucidar o que está acontecendo. Doença hepática descompensada, antecedente pessoal de câncer de mama, câncer de endométrio, doença coronariana, então histórico de infarto, AVC, paciente com histórico de TVP, TEP, alto risco tromboembólico, porfiria e lúpus com alto risco trombótico, tá? Uma das coisas importantes, já é importante trazer na aula, porque eu acho que está bastante sendo falado, né? Por enquanto, ainda, todas as sociedades, a gente ainda não tem liberação, não tem indicação de uso de implante hormonal, pallets, chips e afins, não tem ainda estudo significativo e grande o suficiente para a gente ter. Então, falta essa evidência para a gente passar para paciente com tranquilidade essas informações, tá? Esse é o- Bom, quanto às vias de formulação da TRH, parece um pouquinho só, então você tem, por estrogênio, você vai ter
oral, transdérmico, né, que pode ser o gel, spray ou selinho, e vaginal, creme vaginal, ovo de estradiol e promestrieno. As vantagens de cada um vai depender de cada paciente. Por exemplo, oral, dependendo do tipo de problema que a paciente tem, se ela tiver um colesterol alterado, o via oral é bom porque ele diminui mais o colesterol, ele vai proteger mais a mulher, mas você vai ter que ver o que é melhor para cada um. A vantagem, por exemplo, do transdérmico é que ele não passa pelo fígado. Ele tem menor risco trombótico, melhor também o perfil lipídico, e obesas, diabéticas, dislipidêmicas, pacientes que fizeram cirurgias bypass, elas vão ser melhor tratadas com transdérmicos. E as vaginais é mais para um efeito local. Ele não é melhor, não melhora fogachos, não tem contraindicação como a TRH sistêmica. Então você pode usar esse hormônio local só localmente, que ele já vai ajudar bastante. E a progesterona para você proteger o endométrio, ela pode ser tanto via oral quanto ser em forma de DIU. A melhor forma vai depender de cada paciente, de cada momento, para você decidir junto com ela. E a progesterona, teoricamente, é o hormônio que a gente não gostaria de dar para paciente na menopausa. A gente só usa ela para proteger o endométrio. Teoricamente, nós só usaríamos o estrogênio. Para alguma coisa? Não, acho que é isso. A gente tem várias formas. O spray chegou relativamente mais recentemente, e aí a gente tem que ver com a paciente. Faz mais esporte, nada? A gente vai discutindo para ver as opções que têm menor impacto, e aí a gente decide junto com a paciente. É sempre um quebra-cabeça para ver o que vai funcionar melhor para ela, baseado tanto na parte clínica quanto no estilo de vida dela. Bom, a gente tem alternativas hormonais, mas a gente também tem não hormonais, né? Então, aquela paciente com fogacho importante, a gente pode, né, fazer uso de paroxetina, venlafaxina, desvenlafaxina. A gente tem uma medicação, né, que é o inibidor da NK3, que aí eu acho que aqui vai ser a grande modificação que a gente vai ter mesmo. Ele age diretamente no hipotálamo e é não hormonal, e o fogacho é carro-chefe, sim, de sintoma com certeza, e ele leva a um quadro de insônia muitas das vezes. Então, esse é o grande problema, né? O paciente tem um sintoma vasomotor à noite e acorda. Então, assim, esse medicamento realmente vem para mudar isso. Sempre orientar a paciente, né? Então, mudança de estilo de vida. Então, atividade física regular, além de diminuir sintoma vasomotor, você previne a perda de massa óssea, que a gente sabe que pode potencialmente acontecer, e você faz com que a paciente também não tenha a perda de massa muscular. Controle de tabagismo e álcool e higiene do sono, que é crucial na perimenopausa, porque a gente tem essa alteração, de qualidade do sono em muitas pacientes. Em relação à saúde mental integrativa, a terapia cognitivo-comportamental é super importante, pouco indicada ainda, mas é super interessante para paciente. Mindfulness, meditação, diminui bastante a ansiedade. Acupuntura tem paciente que se dá super bem. E fisioterapia do assoalho pélvico a depender da queixa clínica. Dos fitoterápicos, a gente tem algumas alternativas. Para algumas pacientes funciona mais, outras menos. Acho que a gente tem que individualizar um pouco isso, mas coloquei para a gente saber que teríamos também algumas alterações, algumas opções nesse sentido. Quanto à terapia de reposição e câncer de mama, que é o maior medo das mulheres, o risco existe, mas bem menor do que nós imaginamos. O estrogênio isolado no trabalho do WHI durante 20 anos, ele até diminuiu o risco de câncer de mama e diminuiu a mortalidade por câncer de mama. Então, o hormônio só o estrogênio, ele é bem seguro. E quando você combina os dois, você aumenta proporcionalmente, conforme a duração, o risco para câncer de mama. O estrogênio vaginal tópico não aumenta risco para câncer de mama, pode ser usado sempre. E o problema maior que teve foi isso daqui, esse medo que teve do câncer de mama privou várias milhões de mulheres de tratamento adequado. Elas ficaram sentindo calor e isso daí foi uma coisa, um retrocesso que nós tivemos nos tratamentos das mulheres. Em relação ao uso combinado, a gente vê ali também que depende do tipo de progesterona que É, você escolhe para que você tenha um risco aumentado ou não também. certo. Esse daqui é um trabalho que a gente vai mostrar depois um aumento dele, mas é um trabalho de 1.000 mulheres entre 50 e 59 anos
que tomaram que foram acompanhados nos próximos 5 anos. Então, esse grupo de pacientes de 1.000 mulheres e o número de pacientes que tiveram câncer de mama. E esse daqui ele é aumentado. E assim, nesse grupo de mulheres, você vai ter 23 casos de câncer de mama nesse período. Se você der terapia de reposição hormonal, estrogênio e progesterona, você vai aumentar 4 casos nessas 1.000 mulheres durante 5 anos. Não é uma coisa muito grande. Você vai diminuir 4 casos se você fizer reposição hormonal só com estrogênio. Então, por isso que a gente tenta evitar um pouco a progesterona. Você vai adicionar 4 casos se você der pílula via oral combinada. Você vai aumentar 5 casos se a mulher beber. Quase que ninguém fala isso daí, pergunta se a mulher bebe. E atualmente as mulheres cada vez mais estão bebendo. Então você aumenta mais o risco bebendo do que fazendo reposição hormonal. Você vai aumentar 3 casos de mulheres que fumam. Então ninguém bate nessa tecla daí de fumar e dar câncer de mama. E você vai aumentar 24 casos se você estiver acima do peso. Olha só o número de mulheres que têm câncer de mama por causa do aumento de peso. E você vai diminuir o risco da paciente, você diminui 7 casos se a mulher fizer 2 horas de exercício por semana, 2 horas e meia, pelo menos, de exercício. Então, isso daqui é uma coisa muito importante e muito interessante. E quando você faz a terapia de reposição hormonal, você aumenta o risco. Se você parar a reposição, você baixa o risco para o nível normal anterior. Bom, acho que era isso que a gente ia falar. Então, existe um papel de equipe multidisciplinar nesse contexto, por isso que eu acho que eu bati nessa tecla de todo mundo estar informado, né? Então, o médico na parte do diagnóstico, prescrição de terapia hormonal, avaliação de risco-benefício individualizado, discutir com a paciente, tirar as dúvidas, mostrar uma tabela como aquela anterior para ela entender eh, realmente os riscos que ela está se submetendo. A parte de psicólogo, então, suporte emocional, terapia cognitivo-comportamental para sintoma vasomotor e humor, reestruturação cognitiva e apoio à autoestima. O enfermeiro, acolhimento, educação em saúde, identificação precoce de sintomas, orientação sobre adesão ao tratamento e escuta ativa. E os demais profissionais que vão estar todos envolvidos, nutricionista, fisioterapeuta e educador físico. Acho que não está faltando. Então, a menopausa não é o fim, né? É uma nova estação. Até os japoneses os orientais falam que é a segunda primavera e que a mulher precisa mudar ela passa para ser igual o elefante, né? Que vai tomar conta de toda a manada, de toda a família. Ela passa a ser a matriarca naquele momento. E muito importante porque a menopausa, o jeito que a paciente vai ver a menopausa, é o jeito que você mostrar para ela que a menopausa é. Então, isso é muito importante. Se ela vai lidar bem ou mal, de uma maneira positiva ou não, é o jeito que o profissional que está cuidando dela passar aquela impressão para ela e as alternativas de tratamento. E se o médico falar assim, agora é só ladeira abaixo, pronto, acabou a vida dela, né? E a gente tem uma. Deixa eu ver se. Ah, não, é. Esse daqui apareceu hoje na Folha, que é uma coisa assim, achei muito, muito interessante, né? A Fabiana Langoni me apoia num estrogêniozinho, moça. Então, a mulher que não tem dinheiro, né, não tem possibilidade, ela não vai ter um tratamento adequado para quem usa em comparação com a mulher de salto alto. Desse saiu hoje na Folha. Então, foi bem ao acaso. Então, a gente precisa ter um olhar, porque o número de pessoas, 15% das mulheres no Brasil, estão vivendo esse momento sem tratamento. O Fábio Helena. Ó, muito obrigada, excelente aula. O Fábio é meu médico. E eu vou falar uma coisa aqui muito interessante, que desde que eu comecei a ter meu consultório, eu atendia muita gente da Ângela, mulher dele, no meu consultório,
E assim, eu sempre observei uma coisa: as que faziam terapia hormonal estavam muito melhores que as outras. Então, eu sempre, desde nova, eu observava e eu falava, eu vou fazer terapia hormonal quanto é. E assim, eu acho muito importante, do elefante, mais importante ainda, porque a gente vê que a mais inteligente no relacionamento é a mulher, fora de Isso mesmo. brincadeira. É, você falou uma coisa das mulheres no consultório, quando você pergunta da atividade sexual. Eu acho muito interessante quando eu pergunto, quando a mulher no consultório, se ela está acompanhada do marido ou quando ela está sozinha, a resposta é completamente diferente. Porque a maioria das vezes a mulher deixa de ter relação sexual porque o marido que não está tendo mais performance sexual e ela vai deixando de lado aquilo para ele não ficar incomodado, para ele não ficar envergonhado. Então, assim, quando eu abordo a mulher sozinha ou quando eu abordo com o marido, a consulta é completamente diferente. Então, eu acho isso uma coisa muito interessante. É, eu acho que eu sou uma prova bem boa de reposição hormonal. Eu entrei na menopausa aos 56 anos, tive meu filho aos 44, saiu de casa ano passado, não tive nem vazio, pelo contrário, foi meu marido que teve. Então, assim, eu acho que eu sou uma pessoa que, assim, sou super dinâmica, comecei um MBA agora, então, assim, eu acho que faz toda a diferença para mim, me comparando com as minhas irmãs. Eu tenho 7 irmãs, tenho duas mais velhas do que eu e um bando mais novo. Mas, assim, em comparação com as minhas irmãs mais velhas, que não são muito diferentes da minha idade, eu sou completamente diferente delas. Porque, assim, não sei se é porque elas aposentaram também, porque elas eram bancárias e tudo, aposentaram, então a vida mudou completamente. Mas eu acho que, assim, a reposição hormonal muda a vida da gente. Eu acho que, assim, eu nunca, desde que eu comecei a fazer reposição hormonal, que, assim, eu comecei por conta própria, depois que eu contei para o meu médico, então, então, assim, eu fui estudar, estudei. Por quê? Porque eu já tinha operado varize, então eu uso PET e, assim, não tem problema nenhum. Então, assim, eu acho que isso, infelizmente, tem pouca gente, gente nova que está aqui ainda, que não está nessa fase, mas eu acho que essa aula aí fica gravada, então eu acho que tem a possibilidade das pessoas ouvirem depois. E eu vou agradecer porque foi excelente. Certo. Eu só queria falar uma coisa assim, que a menopausa também é um momento de colheita, né? Se você teve a vida toda sua, você não se cuidou, na menopausa você é o momento de que paga essa conta daí. Então, assim, se você se cuida, se você toma conta da saúde, na menopausa vai ser um momento melhor de vida. E cardiologicamente, é descrito que a mulher que tem fogacho, ela infarta mais do que as mulheres que não têm, Certo. mesmo na menopausa, que elas infartam mais. Então, eu acho que isso aí é uma luz aí para quem começa a ter sintoma e não procura para ajuda. E também, Al- assim, um infarto na mulher é um infarto agudo, assim. Ela não é igual ao homem que fica sentindo uma dorzinha, um mês, 2 meses eu estou sentindo dor, e ele vai ter obstrução. A mulher é fatal. Ela tem um infarto mais fatal do que o homem. Exatamente. E para cada 8 casos de infarto, tem um caso de câncer de mama. Então, é uma coisa que a gente tem que olhar, ter esse olhar. Pessoal, quem está aí online, vocês querem fazer alguma pergunta? Ah, aula maravilhosa e muito esclarecedora. Parabéns aos palestrantes. Uma pergunta: no climatério, em uma mulher que faz uso de anticoncepcional contínuo VO, os sinais e sintomas são os mesmos de quem não toma essa medicação? É que se for combinado, ela está tomando um pouquinho de estrogênio nessa paciente e você está deixando os hormônios em platô, então ela vai ter menos. Mas se você tiver nessa dúvida, potencialmente separa um pouquinho, aí você pode dosar um FSH. Então isso é uma coisa que a gente acaba usando. Uma coisa que eu não falei foi paciente que não tem útero também, a gente usa muito o FSH como diagnóstico. A gente perde a menstruação como parâmetro e a gente tem que dosar o FSH para saber. Então, esse tipo de paciente de fato confunde mais um pouco, porque ela está tomando estrogênio. O que a gente tende a fazer nessa fase que aí o ginecologista poderia discutir com ela, que eu acho que faz mais sentido, é trocar. Se ela vai usar um contraceptivo via oral, é trocar um que tem estrogênio natural, porque aí a gente fala que é uma contracepção, mas com cheirinho de terapia já. Então você trocaria por algum que tem estrogênio natural e continuaria. Mas se quiser fechar, porque assim, precisaria entender por que ela provavelmente vai ter menos sintomas, né? Mas assim, você não precisaria fechar o diagnóstico, deixar ela com sintomas. Você pode só repensar para ela não nem chegar até a ter sintoma.
Quem? Evelyn, pode falar. É, parabéns pela aula, eu adorei. Eu queria saber, até referente ao último slide que vocês apresentaram, se há medidas públicas relacionadas a essa terapia, porque a gente viu vários benefícios, né? Só que vendo aí pela imagem, a gente percebe que ela ainda é bem restrita, né? A quem tem, obviamente, poder monetário para conseguir. Sim, Evelyn, então, não tem. A gente não tem. O médico também não estimula o paciente. Para você atender uma paciente em 15 minutos, nessa fase daí é muito difícil. Ele prefere não perguntar, não fazer nada do que ficar medicando o paciente. A gente precisaria fazer uma estrutura de enfermagem para poder acolher essa paciente, para passar depois no médico que tem essa visão essa visão. Aí o que tem mais, assim, mais acessível seria a via oral, né? Que aí também tem várias contraindicações, assim, se a paciente está com alteração de perfil lipídico, se tem alteração hepática, então o adesivo, as outras coisas acabam sendo um pouco mais caras, se você for para pensar nesse sentido. Entendi, obrigada. Alguma pergunta, gente? Então, ó, excelente. Acho que nós vamos, de vez em quando, chamar para vocês falarem. Alguém perguntou onde que fica gravado? Fica gravado, fica no YouTube. Ó, é no Centro de Estudos do Hospital 9 de Julho, no YouTube tem. Aliás, todas as nossas aulas que a gente faz aqui, inclusive de outras especialidades, ficam gravadas. Gente, muito obrigada. Pelo convite. Viu? Obrigada.